Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa de rescaldo, um programa de análise dedicado ao handball. Depois de uma terça-feira épica do ecletismo do Sport Lisboa-Benfica, cá estamos para fazer a análise desse jogo de terça-feira, que nos permitiu então chegar à fase de grupos da... nos permitiu chegar então à fase de grupos da EHF European League. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho aqui sempre o nosso companheiro de viagem, o meu amigo Santiago. Olá, Santiago, bem-vindo. Olá, Sérgio. Está tudo bem? Está tudo a andar. Grande semana até ver. Está a ser uma semana espetacular para o Benfica. Mais desta já estava a fazer falta. Uma semana europeia em grande. Há semanas boas para ser benfiquista, não há? É verdade. E esta é uma delas. E esta é uma delas. Santiago, falando em semanas boas para ser benfiquista, que são todas, claro, umas com umas derrotas ou não, mas aí faz parte do nosso crescimento enquanto adeptos. Mas, falando em grandes benfiquistas, hoje temos aqui um grande reforço de peso. Gonçalo, olá, bem-vindo. Obrigado por teres aceito aqui o nosso convite para estar aqui à conversa connosco. Obrigado eu pela vossa lembrança e o convite subsequente, e será um gosto participar aqui neste trio, que hoje é trio, e vamos tentar trazer então aqui um bom rescaldo e uma boa antevisão do que pode ser o futuro do handball nas competições europeias da SEC. Gonçalo, já até começando por aqui, fazendo aqui um bocadinho quebrando aqui o gelo, como eu costumo dizer. Tu acompanhas as modalidades, és uma pessoa interessada, já se notou pelos teus comentários que vais fazendo, pelos teus tweets principalmente que vais fazendo, és uma pessoa muito ligada. O que é que te puxou aqui para... Porque é sempre curioso, porque isto é a malta ligada às modalidades parece que é sempre um nicho pequenino, não é? O que é que te puxou também aqui para a parte eclética do clube? Eu sempre gostei muito do ecletismo do clube. Eu comecei a seguir o clube com mais lembrança dos tempos do basquetebol da RTP2, daquela equipa mítica do Cabo Lisboa, o Pedro Miguel, o José Jacques, por aí fora, que foi uma equipa que a todos nos marcou, e desde cedo eu sempre gostei muito de tudo o que fosse desporto, com particular incidência para futebol, que é a modalidade rainha, mas eu gostava de dizer quando era miúdo que tudo o que tivesse uma bola, excetuando golfe, eu gostava, porque o golfe não tinha balizas, só tinha buracos, então eu gostei muito de golfe. Mas tudo o que tivesse uma bola e balizas, para mim, estava bom. E então eu sempre segui as modalidades do clube, porque sou benfiquista desde que nasci, praticamente, por influência, curiosamente, não do meu pai, que é sportinguista, mas sim do meu avô materno. Somos dois, pá. Exatamente, o meu pai é sportinguista e o meu irmão também. E cá em casa temos dois, portanto, eu e a minha mãe somos do Benfica e o meu irmão e o meu pai são de Sport. E então estamos sempre assim numa pequena guerra civil clubística cá em casa. Mas tirando isso, sim, eu tive sempre uma ligação muito forte ao clube, e nos últimos tempos eu acho que com a questão do Covid, que também nos afastou muito dos pavilhões e do estádio, eu acho que esse foi um fator que ainda me fez ficar mais ligado a tudo o que envolvia o clube. Porque foi uma forma de, estando atento a tudo o que acontecia dentro do clube, desde modalidade masculina, feminina, tudo o que fosse, era uma forma de me manter, de certa maneira, vivo e conectado ao clube, não podendo estar fisicamente nas instalações. Yeah. E falando em estar fisicamente, o Benfica defrontou então nesta terça-feira o Rhein-Neckar Löwen num jogo correspondente à segunda mão da segunda ronda de qualificação então para a EHF European League, depois do empate que eu e o Santiago já tínhamos analisado na Alemanha, assim é que é. O Benfica venceu no pavilhão número 2 da Luz por 33-28, mas uma grande exibição. Já lá vamos ao jogo. Gonçalo, sei que tiveste, vi fotos tuas, sei que estiveste presente no pavilhão. Que tal
Não tinhas hipótese, não tiveste hipótese ainda de ter ido, né? Pois claro, ele também abriu há pouco tempo. Foi a primeira vez no regresso pós-Covid ao pavilhão. Já tinha ido algumas vezes pré-Covid, mas poucas vezes, porque as condições de visibilidade, sobretudo, e até de segurança para as pessoas com mobilidade condicionada, como é o meu caso, para quem não sabe, dos que nos estão a ouvir, portanto, eu sou portador de deficiência física, eu tenho uma deficiência física e desloco-me em cadeira de rodas e fico sempre na pista quando vou ver as modalidades. O que é que sucede? Para além de termos pouca visibilidade porque estamos ao nível da pista e temos menos visibilidade do que quem está de cima a ver nas bancadas, também não temos muita segurança. Eu vou contar muito rapidamente um episódio que aconteceu comigo num derby de futsal, no ano em que o Torrá estava na nossa equipa, não sei precisar agora exatamente, mas poderão ajudar-me a situar a época. Foi há 3 épocas. Foi a 18-19, acho eu. Sim. E há um lance na linha de fundo em que há uma disputa de bola entre o Torrá e o Del, se não estou em erro. E aquele placar publicitário que é, não sei se é de ferro ou é assim um material pesado, não sei precisar, mas o placar que está no enchimento da linha final da baliza, o placar caiu em cima das pernas. Por acaso não me aleijei muito, mas quer dizer, isto é revelador de que a forma como está pensada a localização das pessoas com mobilidade condicionada não é a melhor e nem sequer é chamativa para pessoas como eu, que são interessadas em modalidades, poderem com mais frequência pensarem em ver estes jogos, porque podem acontecer estas coisas a qualquer momento. Yeah. Então, o que é que eu queria deixar aqui um apelo à direção do Benfica, às pessoas responsáveis, é o seguinte: eu sei que arquitetonicamente o pavilhão não foi pensado para criar condições às pessoas com mobilidade condicionada para estarem na bancada, como por exemplo é possível no João Rocha. Eu vou muitas vezes ver o Benfica ao João Rocha, para já porque são derbys e são sempre jogos interessantes, e depois também porque me sinto muito mais integrado. Isto porquê? Porque o João Rocha é um pavilhão que foi pensado em que a entrada está ao nível do sol. Ou seja, eu quando entro para o pavilhão já estou na bancada. Estou a perceber, yeah. E a pista fica em baixo. Como o nosso antigo pavilhão. Pronto. Já estou na bancada. Aqui não acontece isso, porque quando entro no pavilhão há uma escada para ir para a bancada. Agora, claro que eu sei que é muito complicado mudar infraestruturalmente o pavilhão tal qual está. Mas podem ser pensadas soluções alternativas. Por exemplo, colocar uma plataforma elétrica que transporte a cadeira de rodas pelas escadas, mas eletricamente. Yeah. Um sistema pneumático que leve as pessoas de mobilidade condicionada para a bancada. Bastava na bancada definirem 2 filas com uma cadeira no espaço e definirem nessas 2 filas uma zona específica para as pessoas com mobilidade condicionada. Tinha que se investir alguns milhares de euros. Estamos a falar de se calhar 12. Estou a falar assim por alto. Mas quer dizer 12 mil euros para criar condições para pessoas com mobilidade condicionada verem condignamente um jogo de modalidades, acho que é um bom investimento. Yeah. Gasta 60 dinheiro mal gasto. Eu acho que este seria um bom investimento. E fica a sugestão, porque realmente eu gostava muito de poder ir mais vezes ao pavilhão, mas também gostava muito de ir ao pavilhão e de poder, por exemplo, na terça-feira, em vez de estar a gritar sozinho, feito maluco atrás da baliza, estar ao pé de vocês e estar a gritar com vocês. Acho que seria ainda mais impactante a experiência. Yeah, sem dúvida. E Gustavo, como é que se proporcionou então a tua ida ali, ficares ali atrás da baliza?
Porque eu estou a perguntar isto porque eu apanhei algumas críticas tuas e que são justas, aliás, mais que justas. Até à forma não tem nada a ver com as modalidades, eu sei, era noutro registro, noutro contexto, tinha a ver com o futebol, mas eu apanhei algumas críticas tuas também à forma de funcionamento, da bilhética, teres que te deslocar para comprar. Como é que se proporcionou relativamente aqui a este jogo de terça-feira? Aqui foi através, eu penso que ele não levará a mal, mas eu pedi ao João Nuno ajuda para adquirir o bilhete e ele conseguiu-me adquirir o bilhete e enviou-me o bilhete por WhatsApp. Depois tem o QR Code e entrei. Portanto, foi com a ajuda do João Nuno, a quem presta aqui a minha homenagem e o meu agradecimento, que fui ao jogo. Depois o transporte, fui de Uber e vim de Uber para casa. E pronto, só que a questão aqui, e fazendo aqui a ponte com o futebol, e eu prometo não roubar muito tempo porque não é esse o assunto de hoje, a questão aqui é que para o futebol, no contexto atual em que se tem que comprar bilhete a bilhete, eu sou forçado a ir na data pré-definida para o meu número de Red Pass, no registro de prioridade que existe, a ir naquela data às instalações do clube, seja estádio ou casas do Benfica, para adquirir um bilhete. Enquanto uma pessoa dita normal, entre aspas, como tu ou o Santiago, ou quem não tem uma deficiência, pode fazer essa compra pelo site. E é esse regime completamente discricionário que pede um esforço a uma pessoa que, por coincidência ou não, é quem menos pode, é contra esse tratamento desigual que eu me insurjo no Twitter. E já percebi, através de outros tweets de outras pessoas, que, por exemplo, o Sporting funciona da mesma forma. Portanto, isto não é uma crítica especificamente ao Benfica e à forma de funcionamento. Eu acho que isto é uma crítica transversal a todos os clubes e à forma como a sociedade pensa ou não pensa a integração das pessoas com mobilidade reduzida. Yeah. Eu estou à vontade por isso, porque o meu pai era biamputado, não tinha as duas pernas e então no centro de saúde, por exemplo, não conseguia entrar. Só para te teres uma ideia, o centro de saúde tinha umas escadas, pai, não tinha uma rampa, não tinha um elevador, não tinha nada. Mas eu sei bem do que é que estás a falar. Vamos então entrar aqui no jogo. O Benfica vinha para este jogo então depois de sair com um empate, que o Santiago assinava de cruz antes do jogo, mas depois, durante o jogo, aliás, no final do jogo, já não ficou assim. Não, claro que ficou satisfeito, como é óbvio, mas se calhar podíamos ter almejado mais qualquer coisa. A verdade é que este Benfica na Luz, no pavilhão, foi um Benfica incrível, um pavilhão muito bem composto. Não sei a nível de percentagem, também não sei quantos é que estariam, mas estava um pavilhão muito bem composto, um pavilhão proposto ao apoio, o que foi muito bom, e esta equipa sai-se com um 33-28, que foi uma vitória categórica. Santiago, Sérgio Hernández, Aloy Ramel, o Grigoras, o Lazar Kukic, o Petar, o Jonas Kalman e o Alexis Borges. Foi esta a nossa formação inicial. Um jogo com intervalos estava 18-13. Santiago, como é que correu aqui o jogo? Olha, Sérgio, é assim... Santiago, desculpa estar-te a interromper. Não sei se queres fazer alguma nota relativamente a isto que eu estive aqui a falar com o Gonçalo. Se quiser, era isso que eu ia dizer. Só para secundar tudo aquilo que o Gonçalo disse, é evidente que os pavilhões do Benfica já não são novos, já têm algum tempo e portanto, possivelmente, sei que na altura aquilo já foi feito com as sobras do dinheiro que havia e portanto já não terá havido também a disponibilidade para pensar. Aliás, a própria arquitetura dos pavilhões e a maneira como aquilo foi feito, nota-se que já foi com pouco dinheiro e com pouco cuidado, e se calhar o Benfica até merecia um pavilhão ou dois um bocadinho mais dignos, mas em todo caso secundo e reforço tudo aquilo que o Gonçalo disse, porque estamos no século XXI
curiosamente eu estive agora na Ucrânia e foi uma coisa que eu notei, não havia em lado nenhum rigorosamente nada pensado para pessoas de mobilidade reduzida, e é engraçado que o Gonçalo fala nisto, porque eu na Ucrânia tive a oportunidade de conhecer um rapaz turco, não tinha nada a ver com a Ucrânia, era também estrangeiro, e que também tinha dificuldades de mobilidade e quase não podia, estava impedido de quase fazer turismo porque não havia quase locais em que ele pudesse, em que ele tivesse esse tipo de acessibilidades, e portanto é um problema que o Benfica terá de estar atento, porque neste caso foi o Gonçalo, mas haverá outras pessoas. Aliás, que se calhar há muitos Gonçalos, principalmente exatamente, no futebol, cada vez vê-se mais, vamos usar aqui esta expressão sem desprezo nenhum, há muitos Gonçalos, cada vez há mais Gonçalos no estádio, e eu tenho reparado nisso. Exatamente, e portanto é preciso o Benfica estar atento a essas coisas e naturalmente que terá ou deveria, na minha opinião, também fazer esse esforço para adaptar o melhor que puder com a arquitetura existente, os pavilhões para que as pessoas com mobilidade reduzida possam também desfrutar de espetáculos como aquele que aconteceu na terça-feira. Passando ao jogo, o Benfica deu o seu statement nos primeiros 15 minutos. Diz-me lá, antes do jogo assinavas de cruz o quê? O Benfica, se eu assinava um empate 30-30 antes do jogo, que nos dava a vitória com golos fora, mas o Benfica deu um grande statement nos primeiros 15 minutos de jogo. Faz 15 minutos que eu há muito tempo não via uma equipa de handball do Benfica fazer, de altíssimo nível. Abre o jogo a ganhar 9-4, com o Sergei a fazer uma defesa, não remata um contra zero, mas depois as outras que fez nesse período foram em situações em que foi muito ajudado pela defesa. Faz golos contra-ataque, faz golos de primeira linha, faz golo de pivô. O Benfica entrou a matar completamente, abriu uma diferença no marcador muito grande, e o Rainer Karlovan pareceu sempre perdido na primeira parte. Nunca se encontrou, nunca conseguiu fechar a diferença. O Benfica teve bola para ficar com 7 golos e de vantagem não conseguiu fazer, mas andou ali 4, 5, 6, sempre 4, 5, 6 golos, jogou muito bem, defendeu muito bem e conseguiu fazer uma coisa que no jogo da primeira mão não tinha conseguido fazer tantas vezes, que é golos fáceis. O Benfica conseguiu bastantes golos fáceis neste jogo. Aliás, eu vi uma estatística: o Benfica teve 9 em 9 de contra-ataque, faz 9 golos contra-ataque neste jogo, o que é um registro perante uma equipa deste nível, um registro muito bom. E conseguiu durante a primeira parte uma superioridade que eu próprio não estava à espera. Achei que o Rainer Karlovan, depois de ter sido, entre aspas, surpreendido na primeira mão, que viria aqui tentar entrar forte e tentar equilibrar o jogo e causar dúvida, para que depois, quando fosse meter a rotação mais profunda, talvez conseguisse passar para a frente, mas não foi isso que aconteceu. O Benfica foi muito superior na primeira parte, faz 18 golos, que é um registro fantástico, e defendeu muito bem, e o Sergei esteve novamente imperial, e o Benfica dá uma demonstração de clara superioridade na primeira parte. Deixa-me só então perguntar aqui ao Gonçalo. Gonçalo, como é que se concordas aqui com o Santiago, e como é que visão é que tiveste aqui também da primeira parte e da forma como é que o Benfica entrou? Sim, a primeira parte parecia-me avassaladora, eu acho que é o termo. O Benfica fez uma primeira parte demolidora, porque eu penso que o Rainer Karlovan, a certa altura, pareceu até atordoado com aquela demonstração de força da equipa na primeira parte. Claro, alavancada, quanto a mim, num melhoramento até da vertente defensiva. Portanto, o nosso bloco defensivo, sobretudo ali, eu acho que vai ser chave ao longo da época. Ali a sociedade entre o Alexis
e o Moraes, que agora está-me a faltar o primeiro nome. Rogério, exatamente. Acho que vai ser chave para vai ser a diferença. Ou seja, quanto melhor for o entendimento entre aqueles dois, maiores serão as nossas condições de bater o Porto na competição interna e de poder fazer bem numa competição internacional, que, quanto a mim, era chave também para que nos desse um andamento que o Porto terá participando na Champions. Era chave este apuramento e esse é o plus deste apuramento, que poderia ser uma nota final, mas estavas à espera que o Benfica entrasse desta forma ou estavas à espera do Benfica mais passivo? Repara, tendo em conta até o que o Santiago disse na divisão da primeira mão, que o Santiago para mim é uma espécie de provedor do handball do Benfica. Confirmo. Eu recordo-me que ele disse qualquer coisa como isto. Pá, se nós viermos com uma desvantagem de 2 golos, já não era mau. E no fim do dia, nós tivemos uma vantagem durante o jogo, acho que de 4 ou 5 golos lá na Alemanha. Foi 4. A dada altura. E no fim do dia, não só não viemos com 2 golos de desvantagem, como não viemos com nenhum. Portanto, empatámos. Portanto, a partir daí, a minha confiança para a segunda mão, passei a ter reservas para uma confiança ilimitada, porque pensei, se nós conseguimos dar esta resposta perante o adversário com este poderio, com estas estrelas e com um pavilhão a fazer barulho a favor deles, se conseguimos dar esta resposta e até ameaçar uma possível derrota deles em casa, então aqui na Luz temos que os matar e temos que fazer barulho e passar a eliminatória. Não há hipótese. A partir daí a minha confiança subiu a 1000. E tanto que mandei logo mensagem ao João Nuno, tens-me arranjar bilhete que eu tenho que lá estar. E foi. E depois, claro que eu sou-te sincero, apesar da minha confiança estar a 1000, eu achava que os alemães vinham dar outra resposta, nivelando mais o marcador. Não imaginei chegar ao intervalo com uma vantagem de 18-13. Acho que era 18-13. Sim. Nunca imaginei uma vantagem dessa magnitude. Depois, se me permites, fazendo já a ponte para depois para a segunda parte, eu acho que ali no início da segunda parte a equipa trema um bocadinho defensivamente. Acho que temos um problema que já se tinha manifestado no jogo da primeira mão, que é o Alexis está a ser excluído com muita facilidade. Tem que temperar ali um bocadinho os contactos porque está a ser excluído com muita facilidade e acaba porque depois a médio prazo ao longo do jogo prejudicar a equipa, porque ficamos ali com menos poderio defensivo e capacidade de choque. É um aspecto a rever, até porque não temos um set muito forte, mas não temos muita profundidade de plantel para garantir que os jogadores como o Alexis ou o Rogério são substituídos com um nível sequer semelhante, e isso pode nos prejudicar, sobretudo nos confrontos diretos com equipas fortes como sou o Porto e o Sport, enfim, até o próprio Águas Santas, direi. Mas em todo o caso, eu tenho que destacar o Sérgio, porque nesse momento em que a equipa trema um bocadinho no início da segunda parte, ele faz uma defesa que acho que podia dar o 24-26, que também, na sequência de um contra-ataque, ele faz uma defesa assombrosa. E eu acho que esse lance, para mim, é chave no jogo. Não para a nossa passagem, porque eu acho que passaríamos sempre, mas para acalmar a equipa e para nos dar alguma capacidade de, na parte final, sobretudo depois da exclusão do Alexis, poder gerir o jogo com outra tranquilidade. Santiago, concordas aqui com a análise aqui do Gonçalo?
Concordo. Pronto, eu até, inclusivamente, depois, ao intervalo do jogo, até escrevi no Ser Benfiquista que nós, depois daquela vantagem de 18-13, ao intervalo, o Benfica tinha que estar preparado e tinha que se preparar durante o intervalo para o momento em que o Rhein-Neckar-Löwen ia ser superior no jogo. Porque eu disse aqui no rescaldo da primeira mão que estes jogos são jogos que têm sempre alternâncias ou seja, há sempre um período em que uma equipa, mesmo que esteja por baixo, vai haver um período em que ela vai estar por cima, e isso na primeira mão, por exemplo, nós estávamos com uma vantagem de 4 golos e os alemães viraram o jogo e conseguiram-se pôr na frente do marcador e até chegaram à vantagem por 2 golos. E o Benfica, chegando ao intervalo com uma vantagem de 5 golos e tendo dominado por completo a primeira parte, eu sabia que ia haver um período da segunda parte, ainda por cima com os alemães a terem mais profundidade no plantel, que eles iam estar um bocadinho por cima no jogo e eventualmente iriam conseguir encostar um bocadinho no marcador. E isso aconteceu logo no início da segunda parte. Eles têm um parcial nos primeiros 10 minutos de 5-2, não é? Exatamente, eles fazem um parcial de 5-2. Chegam a 20-18 e o Chema para o jogo. O Chema para o jogo. Foi inteligente, não achas? Foi. Esteve para o jogo no tempo certo. O Sergei safa uma bola. Que podia pôr a equipa a um golo de diferença. E depois, para mim, chega o momento de jogo. Que é quando o Benfica a ganhar por 2 golos, o Rhein-Neckar-Löwen com posse de bola e o Benfica fica reduzido a 6 jogadores, portanto o Alexis é excluído. Ele leva a segunda exclusão nessa altura, depois ele levou a terceira por um lance de pé, mas quando ele leva a segunda exclusão, o Benfica estava a ganhar por 2 golos só. E nessa fase, nesses 2 minutos em que o Benfica está em inferioridade numérica, o Benfica faz 2-0. Ou seja, com menos 1 o Benfica ganha 2-0 esse pequeno período de jogo, aumenta para 4 golos a diferença. O Arnau Garcia faz 2 ações defensivas absolutamente fabulosas nesse momento, rouba 2 bolas. E o Grigoras no ataque faz um grande golo, ele que até passou um bocadinho ao lado do jogo, mas faz um grande golo, um golo absolutamente decisivo para 21-18, e depois fizemos o 22-18 e o Benfica claramente nessa fase, como disse bem o Gonçalo, voltou a acalmar, como quem diz, ok, estamos na frente, estamos no controle do marcador, estamos a conseguir gerir o resultado. O Rhein-Neckar-Löwen voltou a pôr o jogo para 2 golos, mas o Benfica, desde esse 2-0, desde este parcial, em que parecia que se tinha aberto ali uma janela para a equipa alemã encostar no marcador, eventualmente até empatar o jogo, mas o Benfica conseguiu estar muito bem nesse período, defendeu muito bem, fez 2 golos, e pronto, e a partir daí fomos quase sempre a controlar a diferença no marcador, 3-4 golos, nunca permitimos novamente que eles encostassem, nem nunca mais voltou a haver a sensação de que eles podiam encostar no marcador, e depois pronto, na parte final eles arriscaram mais um bocadinho e o Benfica voltou a abrir o jogo para 5, 6 golos e controlou completamente o resultado e faz uma exibição de grande nível, grande nível. Eu estava aqui a pensar numa coisa que é, será que os atletas, isto também por causa das declarações, será que os atletas acreditavam que era possível, acreditavam mais que nós? É assim, eu acho que eles depois de... Nós temos sempre aquela paixão meio desmesurada, que às vezes não nos deixa olhar da forma mais correta para o adversário. Não é estar a temer, não é nada disso, mas... pronto, ok, eles são superiores, é um facto, porra. Isso acho que é inegável. Estou numa liga muito mais competitiva e na teoria eram superiores, é uma grande equipa. Isto era o que eu achava. A verdade é que eu acho que esta vitória, e com todo o contexto, o grande investimento foi feito este ano, eles também queriam provar que têm capacidade para estar ali, têm qualidade para estar ali. E este foi o jogo mesmo ideal, não concordam, Gonçalo? Concordas com isto? Não? Sim, se havia um momento em que esta equipa tinha que provar que tinha estofo para os desafios que aí vêm, era agora. Porque, como eu disse há pouco,
este apuramento era chave para o resto da época. É a diferença entre tu estares alerta a todos os momentos, porque agora na fase de grupos vamos ter 10 jogos, portanto, são 6 equipas, são 10 jogos de um grau de dificuldade complexo, que vão manter a equipa alerta, vão manter a equipa sempre em níveis de concentração elevados, sempre desperta, e com a vantagem, se calhar, comparativamente com outras equipas do nosso grupo, de poder, a dado passo, até fazer alguma rotatividade na competição interna com adversários mais de menor valia no nosso campeonato, que as coisas são o que são, que é a maior parte das equipas. Portanto, a maior parte das equipas tem uma decalagem muito grande em termos de qualidade individual e coletiva para com os 3 grandes. Portanto, vai ser aí que o Benfica, porventura, poderá fazer alguma rotatividade para depois conseguir ter os melhores preparados para competir a um nível elevado nesta competição e quando chegar os jogos contra Sporting e Porto. E portanto era chave este apuramento, e era aqui que a equipa tinha que mostrar que estava preparada para os desafios que aí vêm. Sem dúvida. Santiago, o Moreno fala nisto que o Gonçalo estava a dizer também. O Moreno fala que era um objetivo, sempre foi um objetivo, e que no passado e que tinham falhado nos últimos anos. Sim, eu acho que ele se referia mais concretamente ao ano passado. A época passada, de facto, foi uma desilusão, porque a equipa do Fivers estava perfeitamente ao alcance do Benfica e claramente foi um falhanço, embora já tínhamos discutido aqui as condicionantes dessa eliminatória e de tudo das fragilidades do plantel e tudo mais. Não adianta estar aqui a repisar esse assunto. Mas de facto, ainda assim, apesar de tudo isso, continuou, na minha opinião, a ser um falhanço, e portanto eu acredito que isso também tenha tido influência na época, que acabou por ser um bocadinho insossa da época passada do Benfica. E aquilo que eu referia, que será que os atletas, para já eles treinam uns com os outros e sabem perfeitamente da valia uns dos outros e sabem o que é que têm evoluído a treinar uns com os outros. Será que eles, isto não é muito coisa, mas acreditavam mesmo? Eles só podiam, aliás, o Benfica só chega a esta fase porque acreditou mesmo. Claro, era isso que eu ia dizer. Uma equipa que não acredita não passa uma eliminatória. Portanto, a ideia é que desde o primeiro minuto de jogo na Alemanha, que o Benfica mostrou grande confiança e, sobretudo, boa preparação para a eliminatória. O Benfica preparou-se muito, muito bem para os 2 jogos, faz um excelente jogo na Alemanha, não foi perfeito, na primeira parte podia ter defendido melhor, o Sergei esteve em grande e safou muito a bola de 1 contra 0, certo, indiscutível, mas fez um excelente jogo na Alemanha e fez um grandíssimo jogo em casa. A equipa preparou-se muito bem, dobrou completamente os alemães na primeira parte, então foi mesmo um festival, e pronto, e eu acho que a equipa, sobretudo depois da derrota na Supertaça, que eu acho que ficou ali uma certa frustração, porque o Benfica já na primeira, conforme eu também disse aqui depois no rescaldo, o Benfica na primeira parte do jogo da Supertaça deu muito bons sinais. Na segunda foi um debacle completo, jogou pessimamente, mas na primeira parte o Benfica foi superior ao Porto, e portanto já tinha dado esse sinal e ficou ali aquela frustração da derrota, porque de facto a segunda parte não correu nada bem, mas já tinha dado uma demonstração do que poderia fazer. E nesta eliminatória contra os alemães eu acho que a equipa entrou super determinada, entrou confiante, a querer dar uma resposta, e acho que a eliminatória foi bem preparada, os jogadores a saberem exatamente aquilo que tinham que fazer. O Benfica, por exemplo, na terça-feira entrou com muita paciência no ataque, a jogar os ataques até ao fim, sempre a levar os ataques quase até ao limite do jogo passivo, procurou variar as suas soluções,
que defendeu muito bem. Acho que o jogo, muito poucas críticas se podem apontar à equipa no jogo de terça-feira, e isso só é possível tendo plena confiança naquilo que se faz no treino e naquilo que o treinador lhes incute para os jogos, e em termos de mentalidade. Só uma equipa que quer mesmo ganhar e que sabia que era possível ganhar é que faz uma exibição daquelas. Mas no cômputo geral dos dois jogos, o Benfica foi claramente superior. Foi, na minha opinião, sim, claramente superior. E pronto, e isto dá um alento, conforme dizia o Gonçalo, e muito bem, eu concordo. Além da competitividade e de manter a equipa fisicamente e em termos de ritmo de jogo sempre alerta, também em termos mentais é fundamental. Porque vamos estar com os melhores, vamos jogar contra boas equipas, vamos ter a equipa sempre com bom ritmo de jogo e motivada. Não vai passar o ano a dar na cabeça a boas horas e os sanjoanenses, com todo o respeito por essas equipas, e vai permitir muitas coisas, nomeadamente, por exemplo, o Tadej Kliun, Carlos Martins, Keita, que o ano passado tinham que abancar até em jogos de campeonato, porque não havia ritmo e nem havia competição suficiente para os melhores. Desta vez, os melhores também vão ter competição suficiente para que as segundas linhas tenham esses minutos que noutras épocas não tiveram. E, portanto, isso vai permitir ao plantel no seu todo crescer, vai permitir incutir rotinas nas segundas linhas para que se note menos quando elas entrem em campo, vai permitir uma série de coisas que nós não tivemos o ano passado em virtude de termos falhado este objetivo. Queria só fazer uma chamada de atenção que eu já fiz na antevisão da época, que é o seguinte: está a faltar um jogador a este plantel. Novamente tivemos o Petar. Eu vi o jogo ao pé do João. O Petar faz um jogo fantástico, mas completamente nas lonas. Na segunda parte não pôde sair, nem ele nem o Kalman fizeram os 30 minutos seguidinhos na segunda parte. Na primeira, o Chema voltou a ter que utilizar o Arnau Garcia na ponta esquerda porque o Keita não estava disponível, e eu acho que falta ali uma solução de rotação ao Petar, e com mais 10 jogos em cima, possivelmente depois 12, porque o Benfica quase certeza que vai passar o grupo. Podemos vir a pagar algum desgaste no nosso combo do lado esquerdo, porque neste momento de facto não temos alternativa. Vamos ver, mas é uma reserva que eu tenho relativamente a essa época, e espero que o Petar se mantenha com saúde, e já agora o Kalman também, porque faz um jogo fabuloso na terça-feira. Gonçalo, para fecharmos aqui esta eliminatória, queres dar aqui alguma nota final aqui sobre o jogo? Sobre a eliminatória, os dois jogos? Sim, acho que, quer dizer, o Benfica provou que é uma grande equipa, que foi superior a uma das melhores equipas da Alemanha, que é só a melhor liga do mundo. E, portanto, posto isto, claro que as nossas expectativas têm que estar lá em cima. Agora, reconheço, como o Santiago acabou de dizer, que o plantel tem ali algumas posições em que efetivamente tem falta de profundidade para a rotação. Portanto, nem tudo é perfeito. Agora, com os diabos, quer dizer, acabamos de ganhar a uma equipa cujas odds davam total favoritismo. Portanto, nós contrariámos as odds, portanto, isso só pode ser um bom sintoma. Santiago, temos a eliminatória fechada? Temos que, deixa só fazer aqui uns destaques individuais. Sérgio Hernández, 15 defesas, faz 33 defesas no conjunto da eliminatória, duas exibições absolutamente fantásticas do grande guarda-redes do Benfica. Petar de Ordic faz 8-15 em tiros, desta vez conseguiu ficar acima dos 50%. Também excelente exibição.
quero destacar o último golo que ele marca e o último golo que ele marca na primeira parte, 2 tiros absolutamente incríveis. O golo a fechar a primeira parte é um remate no primeiro apoio, vai lá acima com um bloco duplo e consegue meter a bola no canto inferior, um golo fantástico para quem gostar que veja. Lazar Kukic faz uma exibição extraordinária. No resumo do jogo é possível ver um golo que ele marca, creio que ainda na primeira parte, em que parte completamente dos rins a um adversário, deixa-o praticamente no chão com uma mudança de direção que dá gosto de ver. E por último quero destacar também o Kallman, que faz um jogo na defesa sublime e pinta a sua exibição com 5 golos, 5-6 na finalização. Fez gol de contra-ataque, fez gol de posto específico, roubou 2 ou 3 bolas, uma grande exibição. Não sei se o Gonçalo quer acrescentar mais alguém, mas para mim estes foram os jogadores em destaque. Eu acho que o Kallman faz também um gol de ponta pivô, se não estou a erro. Faz, sim, exatamente. Um gol bem bonito, até por sinal. Acho que fez um jogo fabuloso. Fiquei um bocadinho desiludido, portanto vou dar aqui uma nota não negativa, mas menos positiva ao Ramel, porque na Alemanha acho que esteve superior e em Lisboa não esteve tão bem como na primeira mão, embora tenha feito um jogo a um nível positivo, mas tinha estado muito bem, sobretudo a finalizar da ponta na Alemanha, e em Lisboa não teve a mesma eficácia. Não tenho os dados em números, não fiz o... Penso que ele falhou um livre 7 metros e falhou 2 remates do posto específico, acho que fez. Mas mesmo assim marcou para aí uns 5 ou 6 golos, acho eu. Sim. Pois, eu digo isto porque como ele tinha estado a um nível estratosférico na primeira mão, baixou um bocadinho na segunda, mas tudo bem. Está perdoado, porque acho que todos jogaram bem, não tenho nenhuma nota negativa a dar a ninguém. Muito bem, avançamos então para a fase de grupos. O sorteio da EHF European League realizou-se esta quinta-feira, 30 de setembro, para quem for ouvir, seja lá que dia for. Realizou-se então em Viena e ditou que a nossa equipa de handball sénior masculina vai defrontar o HBC Nantes, da França, que lá está, o Medvedi da Rússia, isto vai ser um fartote, o Cox da Finlândia, o Lemgo Lip da Alemanha e o GOG da Dinamarca. Santiago, é assim? Diz-me só. Sim, exatamente, é isso mesmo. Está fortíssimo na pronúncia, não é? Exatamente. Ok. Não notei nada. Muito bem, nós iniciamos então a nossa participação nesta prova a dia 19 de outubro com uma ida até a Alemanha para medir forças com o Temgolip. Santiago, começamos então por ti. Fala-nos aqui um bocadinho destas equipas. Sérgio, é o grupo mais complicado da competição. Novamente não fomos particularmente felizes no sorteio, embora fosse meu desejo que o Benfica tivesse 2 adversários mais durinhos para nos dar esse tal ritmo competitivo e esses jogos mais fortes. Agora, tantos, se calhar também era escusado. Começando pela equipa finlandesa, é uma equipa fraca, uma equipa que vai ser facilmente vencida pelo Benfica. Já estive a ver, já fui consultar até o plantel deles para ver se tinha alguma novidade relativamente a épocas anteriores. Não tem nada, nenhum jogador tirando o Ivan Mozic, que foi um jogador que já passou por Espanha, um lateral esquerdo que é razoável, mas fora isso, e o capitão, o Timo Tamminen, um finlandês que também é um jogador razoável, mas é uma equipa que não tem, penso que ficará em último e creio que dificilmente fará algum ponto. Depois, a seguir, temos a equipa russa do Tchaikovsky Medvedi, que é uma equipa muito experiente nas competições europeias, é o campeão russo quase por decreto. É uma equipa que tem bons jogadores, nomeadamente na primeira linha. O Alexander Kotov é um jogador que eu aprecio bastante e que acho que o Benfica, já há alguns anos que eu gostava que ele viesse cá parar.
que é internacional russo, tem também o irmão, o Kirill Kotov, que é um central bastante razoável, o pivô da seleção russa, o Vasilev, tem uma série de jogadores de qualidade. No entanto, são treinados por um treinador da velhíssima escola soviética, o Maximov, que foi um jogador mítico da União Soviética e jogam um handball ainda muito há anos 80, anos 90, muito escola russa, com pouca dinâmica, os jogadores ainda um bocado estáticos, e eu acho que isso os prejudica imenso. Portanto, o Benfica é favorito a vencer ambos os jogos, tanto lá como cá, embora na Rússia vá ser difícil para toda a gente, porque eles metem muita agressividade no jogo, são jogadores muito pesados e muito agressivos na defesa. Mas é uma equipa que nós já estamos habituados a afrontar, porque eles habitualmente fazem o estágio de pré-época em Portugal. Ainda esta época, por exemplo, participaram no torneio Cidade de Viseu, perderam contra o Porto. E portanto são uma equipa que nós já conhecemos bem, já os defrontamos algumas vezes até em torneios de pré-época, e portanto não é uma equipa que ofereça grandes novidades época para época. Depois, esses dois adversários eu creio que serão aqueles que ficarão nos lugares de não apuramento para a fase seguinte, e aí a partir daqui é que entra a maior complicação da eliminatória. Eu creio que o quarto, estou a ir pela ordem que eu acho que as equipas se vão classificar a final no grupo. A seguir temos a equipa alemã do Lemgo. A equipa do Lemgo é uma equipa mítica do handball alemão, que foi campeã para aí no início do milénio, curiosamente com o atual treinador a ser a grande figura dessa equipa, que era o Florian Kerman, um ponta-direita fantástico dessa seleção alemã. Curiosamente, não é a primeira vez que o Benfica joga contra esta equipa, e nessa altura o Benfica causou um choque tremendo ao ir ganhar a Alemanha por 3, que foi um resultado completamente inesperado nessa altura, e depois em casa perdeu por 31-18. Portanto, sim, foi claramente beneficiado o fator de surpresa à Alemanha, ganhou lá por 3 golos, e depois os alemães acordaram para a vida e vieram cá a Portugal e ganharam por 31-18. É a segunda vez, não sei se antes já jogou mais vezes com eles, penso que não, mas será a segunda vez pelo menos que o Benfica vai jogar contra esta equipa. Agora as circunstâncias são totalmente diferentes. Esta equipa está na competição, está na EHF European League, porque ganhou a Taça da Alemanha em 2019-2020. Em 2020-2021 a Taça da Alemanha não se disputou por causa do Covid, e então a vaga transitou para esta época, e portanto é por isso que eles estão na EHF European League. Eles ficaram em 9º lugar o ano passado na Liga Alemã. É uma equipa que tem alguns jogadores interessantes, Jonathan Klaus, que é um lateral esquerdo sueco acima de todos. Vamos reencontrar com o Lucas, o Tetschek, que foi o jogador que foi do Fivers para essa equipa alemã. Tem mais alguns jogadores interessantes, mas uma equipa claramente abaixo do nível do Rhein-Neckar-Löwen que nós defrontámos, e eu penso que o Benfica tem obviamente que preparar bem os jogos, mas pode vencer esta equipa alemã tanto lá como cá. Ainda por cima, o calendário do campeonato permite que nós preparemos bem o jogo da Alemanha e não desgastemos demasiado as opções principais no jogo anterior, que é em casa contra o Povo. A seguir, vamos jogar contra a equipa, o GOG da Dinamarca, que é uma equipa muito boa, e eu acho que vai ser entre o Benfica e o GOG que vai haver os confrontos para disputar o segundo lugar do grupo, que é um lugar que eu já vou falar mais à frente, um lugar que é importante, que seria importante o Benfica alcançar. O GOG tem uma dupla de guarda-redes muito boa, o Algrimson, que é um guarda-redes islandês de enorme qualidade, um miúdo, e o guarda-redes titular da seleção norueguesa, o Torbjørn Vergarud. São uma dupla de guarda-redes muito boa. Tem um central com quem o Benfica, de má memória para o Benfica, que pertencia ao Hannover, que eliminou o Benfica há 2 épocas, salvo erro, nesta mesma competição, que é o Morten Olsen, que é um internacional dinamarquês, que é um jogador muitíssimo bom. E tem também a estrela da companhia,
que é o Matias Gitzel, que é a nova coqueluche do handball dinamarquês, um lateral direito que já tem contrato para a próxima época com o Fuchs Berlim da Alemanha e que é um jogador absolutamente desconcertante. Anda a marcar, ainda agora fui ver os resultados deles no campeonato, marca aos 10, 12, 13 golos por jogo, é um jogador absolutamente incrível. Titular da seleção dinamarquesa, vale a pena pagar bilhete para o ver jogar. E ele virá ao Pavilhão da Luz, será a maior dor de cabeça para o Benfica, e é uma equipa muito boa, que joga muito bom handball e que normalmente pratica um handball que as equipas portuguesas têm alguma dificuldade em contrariar. O handball nórdico não é fácil, tem uma dinâmica muito boa na circulação da bola, portanto o encaixe normalmente não é muito fácil. E por último, temos o grande favorito do grupo, que se nada acontecer de inesperado, será a equipa que irá vencer o grupo, que é o Nantes, que é uma equipa de nível Champions, uma equipa que vai muito provavelmente esta época tirar o Montpellier do segundo lugar do campeonato francês, e é um regresso do nosso Alexandre Cavalcanti ao pavilhão. E quero destacar, além do Alex Cavalcanti, o guarda-redes do Nantes, que é um guarda-redes dinamarquês também incrível, o Emil Nielsen, que já tem contrato com o Barcelona para a próxima época, e o Nantes, que é treinado por um espanhol conterrâneo do Chema e ex-colega de equipa dele, Alberto Entre Rios. E eu penso que o Nantes será a equipa que irá vencer este grupo, mas vai passar mal, tanto na Dinamarca como na Alemanha contra o Lemgo, e na Luz também certamente vai passar mal na última jornada. Muito bem. Gonçalo, alguma nota aqui relativamente aos nossos adversários? A minha nota introdutória para esta análise do Santiago é que não tenho nada a acrescentar. Estou a brincar. Mas porque ele de facto é um scout que eu não consigo bater. Mas em todo o caso, a minha análise, com não tanta informação como a dele, é basicamente a mesma. Portanto, o Nantes claramente favorito número 1 a passar em primeiro, por todas as individualidades que tem e pelo peso que tem enquanto equipa. E depois, efetivamente, com a qualidade que o Benfica tem, eu acredito que podemos disputar ali o segundo lugar, que vão ser jogos, todos eles, de elevada grau de dificuldade. Eu dou, apesar dos russos, como o Santiago disse, serem quase campeões por decreto, eu dou crédito, porque ainda por cima estive a ver, os tipos têm 3 jogos em que marcaram mais de 40 golos, portanto, ou eles jogam contra pinos, ou então são muito fortes no ataque. E realmente, portanto, temos também que lhes dar algum crédito, sobretudo na deslocação. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado na Rússia. Sim. Não, por acaso, não sei em que altura do ano é que isso calha. Vamos em fevereiro. É em fevereiro. O jogo é em fevereiro. Ok. Ali 22, mais ou menos. Os alemães, eu a partir do momento em que ganhamos, como ganhamos aos outros tipos, os alemães agora venham eles. Ainda por cima, porque estes parecem claramente inferiores àqueles com que jogámos. Portanto, à partida, os alemães já me metem medo. Até tenho mais medo dos russos, sobretudo na deslocação, como disse. Agora, claro que não espero outra coisa que não seja passar o grupo, porque passam 4 e pelo menos ter mais 2 jogos para disputar nos oitavos. E depois, na fase eliminar, tudo pode acontecer, e depois depende também dos encaixes dos grupos depois. Acho que o Santiago também queria fazer um apontamento relativamente a isso, e eu passo-lhe a bola. Vou só dar aqui nota então, que o Benfica começa a 19 de outubro contra o Lemgo-Lip, 26 de outubro contra o Medvedi, em casa, 16 de novembro em Nantes, 23 de novembro com o GOG, em casa, 30 de novembro, aqui 2 jogos em casa, com o Benfica a defrontar o Cox, depois a ir a 7 de dezembro
ao Cox. 15 de fevereiro, o Benfica a receber o Lemgolip. 22 de fevereiro, o Benfica a ir então até Medvedi. 1 de março, GOG Benfica. E o Benfica a terminar então em casa, dia 8 de março, Benfica Nantes. Santiago, querias fazer aqui querias dar aqui uma nota sobre o emparelhamento dos grupos, não era? Sim, queria só, há bocadinho, quando falei dos alemães, esqueci-me de referir que a equipa alemã tem o melhor marcador da época passada da Bundesliga, o Jarki Ellison, que é um islandês, ponta esquerda, que é um excelente jogador. A par do sueco Carlos Bogard, são as duas figuras da equipa e as maiores ameaças à nossa equipa já para o dia 19. Relativamente aos grupos, funciona da seguinte forma: o primeiro do grupo, o grupo A e o grupo B cruzam-se, portanto isto é primeiro contra quarto do grupo B. Primeiro do grupo A, o nosso é o grupo B, portanto nós jogamos, se ficarmos em primeiro, se ganharmos o grupo, jogamos contra o quarto classificado do grupo A, se ficarmos em segundo, jogamos contra o terceiro classificado, se ficarmos em terceiro, contra o segundo e assim sucessivamente. No entanto, há aqui uma nota que há um grupo que é claramente mais fraco do que os outros, e esse grupo que é claramente mais fraco do que os outros é o grupo do Sporting, que é o grupo D. E o que é que acontece? O Benfica, se ficar em segundo lugar no grupo, joga contra o terceiro classificado do grupo A, onde vai ser naturalmente favorito a passar aos quartos de final, e depois o emparelhamento que já está definido, o emparelhamento para esse segundo lugar do grupo A no jogo dos quartos de final é contra um eventual primeiro classificado do grupo do Sporting, que é claramente o grupo com menos nível, e portanto seria muito importante para o Benfica eventualmente conseguir chegar à Final Four, ficar em segundo lugar deste grupo, porque o primeiro lugar, a equipa que ficar eventualmente em primeiro lugar do grupo do Sporting, será sempre uma equipa que o Benfica, que um grande Benfica poderá eliminar e atingir a Final Four. E portanto esse pequeno detalhe não é completamente indiferente passar em segundo ou em terceiro, por exemplo. Ficar em segundo seria muito, muito importante, porque daria ao Benfica, na minha ótica, um caminho muito possível para atingir a Final Four desta competição, que seria fantástico jogar contra o Nantes, Magdeburgo e outra equipa qualquer, eventualmente o Fuchs a Berlim, numa Final Four seria fantástico. Muito bem. Gonçalo, mais alguma nota relativamente aqui aos grupos? Não, portanto, efetivamente, tendo em conta, eu por acaso não estava na posse dessa informação que o Santiago agora avançou, mas efetivamente ganha uma dimensão meio relevante a possibilidade de podermos terminar em segundo. E eu acho que é possível, embora reconheça, e pelo que percebi também estatisticamente, a valia da equipa dinamarquesa, assim como um grande Benfica pode ganhar ao primeiro classificado do grupo do Sporting, acho que um grande Benfica também pode ganhar aos dinamarqueses, pelo menos no confronto direto, se conseguirmos ter uma vantagem de golos no confronto direto, fazendo o balizar entre golos sofridos e marcados fora e golos sofridos e marcados em casa. Acho que pode ser por aí que possamos ganhar vantagem. Acho que esse, pelo que sei, é o primeiro fator de desempate para ficar. Sim, na classificação, sim. Pronto, ok. É isso mesmo. Que pode ser por aí conseguirmos uma diferença de golos maior relativamente aos dinamarqueses, que Perdemos o Gonçalo. Não faz mal. Santiago, avançamos então para pôr os destaques do nosso fim de semana eclético? Sim, do que passou, correto? Ou que é já do próximo fim de semana? Do que passou.
Pronto. Do que passou, tivemos uma vitória em basquetebol, que nem foi no fim de semana, foi no dia 29 de setembro. Vitória do basquetebol na FIBA Europe Cup frente aos romenos do Voluntari. Eu fui vendo o jogo a espaços, não consegui ver o jogo completo. A equipa do Benfica não esteve, não foi uma exibição convincente, mas assegurou aquilo que era importante, que era a vitória. Tivemos uma eficácia baixa da linha de 3 pontos, não conseguimos nunca dar uma sapatada no marcador quando ficou a clara sensação que a equipa era melhor que a equipa romena. E portanto, não tendo sido uma exibição plenamente convincente, asseguramos aquilo que era importante, que era a vitória. Embora fosse desejável uma diferença de pontos um bocadinho maior, porque mesmo que percamos agora com a equipa holandesa do Groningen, os pontos podem pesar num eventual apuramento, porque há duas equipas derrotadas que vão passar à fase seguinte. Hockey Patins, vitória do Hockey Patins frente à equipa do Juventude de Viana na segunda jornada do campeonato. E, portanto, mais um jogo em que a equipa jogou sem o Pedro Henriques. O miúdo Rodrigo deu conta do recado mais uma vez, e a equipa portanto, fez um bom jogo, conseguiu controlar o resultado do princípio ao fim. Eu também vi o jogo. Não vi o jogo com a concentração necessária, desejável, mas aquilo que vi foi um bom jogo da equipa do Benfica. Controlou sempre o marcador e, sobretudo, limpou um bocadinho a imagem daquilo que tinha feito na Elite Cup. Destaque para o Lucas Ordonhas, que faz um golo absolutamente incrível, em que quase já deitado, não há palavras, é um jogador absolutamente fantástico. No feminino, a vitória do handball na abertura do campeonato frente ao Maia Stars. É uma vitória que é relevante fora de casa, uma vitória que é relevante por uma razão muito simples, porque o ano passado, na abertura do campeonato, em casa contra o Maia Stars, tínhamos empatado, e desta vez fomos à Maia vencer por 5 golos, e portanto é um sinal de que as coisas podem estar, portanto, que a equipa poderá estar num patamar superior ao da época passada. Voleibol, torneio de pré-época Raça Vareira, voleibol feminino, 2 vitórias por 3-0 frente ao Sporting de Espinho e frente ao Castelo da Maia, portanto 2 bons testes e 2 bons resultados. As diferenças dos sets dos parciais foram significativas, portanto sinal de que a equipa está preparada para entrar no campeonato. E futsal feminino, 13-0 ao Golpilheira, portanto uma vitória incontestável da nossa equipa de futsal feminino. Ainda não jogou a nossa reforço brasileiro, ainda não jogou, mas muitas jogadoras a fazerem golos, e portanto uma vitória fácil e sem qualquer contestação. E são estes, penso eu, acho que não me escapou nada, pelo menos aqui nas minhas cábulas, acho que não me escapou nada. Entretanto, já temos aqui o Gonçalo novamente connosco. Gonçalo, foste abaixo? Estás aí, Gonçalo? Não temos o Gonçalo. O Gonçalo não conseguiu. Bom, Santiago, então avançamos para os destaques desta semana que vem. Muito bem. Desta semana, sexta-feira, dia 1 de outubro, 18h30, basquetebol FIBA Europe Cup, Donar Groningen Benfica. Portanto, o Benfica, se vencer, passará à fase de grupos desta competição. Era muito importante para a equipa, lá está, novamente, ritmo competitivo, jogos fortes, aquilo que eu já disse algumas vezes em relação ao handball, tem inteira aplicabilidade também para o basquete. Seria importante a equipa ganhar. Eu já estive a ver nas casas de apostas, a equipa holandesa é favorita, mas dizem os entendidos
que não será, que poderá não ser assim na prática. Depois, no dia 2 de outubro, 15 horas, no pavilhão Flávio Soleita em Braga, handball, ABC Benfica, portanto, segunda jornada para o Benfica, terceira jornada oficial do campeonato, mas segunda jornada para o Benfica do Campeonato Nacional de Handball. Depois, às 18h30, também no sábado, hóquei patins, muito cuidado com os cães nas bancadas, para quem lá for, porque pois, parece longo... que sim, parece que aquilo está... Sim, parece que há cães e parece que há confusões. O Benfica vai a Valongo, portanto, para o campeonato de hóquei. No feminino, temos dois jogos do basquete feminino, a primeira e segunda jornadas do campeonato. Primeira jornada contra o Vitória Sport Clube, adversário da Supertaça. Isto será no sábado. E depois no dia 5, no feriado, o Benfica vai à Quinta dos Lombos para a segunda jornada da Liga de Basquetebol Feminino. Futsal feminino, dia 2 de outubro, às 17 horas, Benfica, Grupo Desportivo de Chaves. E no dia 3 de outubro, voleibol feminino, abertura do campeonato contra o Famalicão, às 16 horas. Portanto, no Pavilhão da Luz este fim de semana, temos apenas basquete, ou melhor, futsal feminino, dia 2 de outubro às 17 horas, e voleibol feminino, dia 3 de outubro às 16 horas. Portanto, o grande destaque do fim de semana... Antes de irmos ver o jogo, podemos passar perfeitamente no pavilhão. Exatamente. No domingo. Exatamente, no domingo, exatamente. O grande destaque do fim de semana, claro que vai para dia 2 de outubro, sábado, 17 horas, em Santo Tirso, Benfica Sporting, a final da Supertaça de Voleibol masculino. O Benfica já teve um aviso no torneio de pré-época em que perdeu com o Sporting, portanto o Sporting à partida está mais forte que na época passada. O Benfica teve esse aviso e vai ter esse título para disputar. Confiança total na equipa técnica e no plantel e no trabalho que está a ser desenvolvido na secção. No entanto, todo o cuidado é pouco, já tivemos esse aviso e esse sinal na pré-época, e temos que ir para cima deles e trazer mais um caneco para o Cosme Damião. Muito bem, já temos novamente o Gonçalo connosco. Gonçalo, estás-nos a ouvir bem? Está tudo impecável, não é? Sim, está tudo impecável. Tive só aqui uns problemas de conexão, mas acho que já está resolvido. Estás operacional. O Santiago fez aqui os destaques do último fim de semana e deste fim de semana que vem aí. Estamos a chegar aqui ao final do episódio. Gonçalo, queres aproveitar para deixar algumas palavras finais? Queres aproveitar para dizer alguma coisa? Eu queria só deixar duas notas muito rápidas. Primeiro que tudo, um agradecimento pelo convite. É um prazer participar neste projeto e ser patrono do projeto. Portanto, terão sempre a minha disponibilidade e o meu apoio para tudo o que precisarem. É uma honra participar. E depois queria deixar duas notas de rodapé. Não sei se no tempo em que eu estive offline o Santiago mencionou, mas eu farei essas notas. Portanto, grande vitória da equipa de basquetebol feminino na Supertaça. Mais um título, portanto, é o terceiro título consecutivo em termos que a equipa ganha. Destaque mais do que merecido para o reforço Rafaela Monteiro, que foi quase meia equipa neste jogo. Um jogo em que se notou mais a dependência da Rafaela, quanto a mim, porque a Joana Soeira teve num dia menos inspirado do que é habitual na seleção de lançamento, no pautar o jogo. E depois uma nota final para aquela que é a menina dos meus olhos, que é a Catarina, que fez um jogo soberbo na Supertaça de futsal feminino, um jogo do outro mundo, que nos garantiu mais uma Supertaça. Portanto, é a melhor do mundo, não há palavras.
Eu vou recortar isto e vou enviar para ela, sabes disso? Eu sei. E ela também sabe muito bem quem é que eu sou, portanto podes mandar à vontade. Ok, muito bem. Excelente nota, Gonçalo. Tá. Obrigado. Compartilho dessa tua Obrigado. opinião. Ela fez um jogo, enfim, superlativo, não tenho palavras. Não, Muito bem. foi uma coisa do outro mundo. Muito bem. Santiago, estamos então aqui a terminar este episódio, um bocadinho mais longo, a 3, o que é sempre também bom. Temos aqui o Gonçalo, sempre pessoas diferentes, pessoas que gostam, pessoas benfiquistas e que gostam também do ecletismo no nosso clube. Santiago, queres aproveitar para despedir? Sérgio, quero-te dar um abraço a quem, não sei se são muitos, são poucos, mas ao nosso auditório, porque quem se dá o trabalho de nos ouvir é porque de facto tem interesse pelas modalidades e portanto isso é sempre reconfortante saber que há mais malucos como nós. Dizer que este espaço é um espaço que tem acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida e portanto foi um prazer ter o Gonçalo aqui connosco. Um grande prazer tê-lo cá connosco e, portanto, certamente fará parte do painel mais vezes. E pronto, pá, e vão aos pavilhões. Tenho que manifestar a minha satisfação porque, de facto, esta eliminatória do handball deixou-me mesmo satisfeito. Vim para casa quase sem voz. E era uma coisa que eu queria de destacar, que foi a presença do público e a forma entusiasta como aplaudiram a equipa do início ao fim. Nós ajudámos muito a equipa do início ao fim. Destaque para a miudagem da formação que esteve lá no pavilhão a servir de claque, foi fantástico. E no final do jogo, depois da vitória garantida, as pessoas não havia problemas de estacionamento, não havia nada, ficaram lá sensivelmente, 10 minutos, um quarto de hora, sem exagero, ovacionar a equipa a puxar pelos adeptos, vir fazer vénias, foi um momento de comunhão absolutamente fabuloso entre equipa e adeptos, e eu acho que é fundamental repetirmos ambientes daqueles mais vezes. Eu sei que é difícil, muitas vezes os jogos não têm a competitividade que a gente gostaria que tivessem e tudo mais, mas naqueles que têm nós temos que repetir isto mais vezes, porque com pavilhões assim é muito difícil ganhar o Benfica, muito difícil. E vai ser muito difícil ganhar esta equipa de handball e será muito difícil ganhar uma equipa de hóquei com um ambiente assim, e o mesmo para o voleibol e para o basquete e para o futsal, para todas as equipas masculinas e femininas. Com ambientes assim, muito difícil bater o Benfica na luz. Ainda ontem eu disse isto no futebol, ninguém tem vida para a turma da luz quando está focada, quando sabe o seu papel na bancada, estás a ver? Ninguém tem vida para nós e nós já falámos disto N vezes, mas também nas modalidades, também nos pavilhões se sentiu isso. Nós fomos os maiores prejudicados, o clube foi o maior prejudicado por não ter adeptos sem dúvida, no pavilhão e nos estádios. Concordo. Muito bem. E pronto, e queria deixar essa nota para o público, porque há bocado tínhamos esquecido, deixar essa nota para o público. Mais uma vez, um grande abraço para o Gonçalo. A alegria do Gonçalo no final do jogo, quando eu fui lá cumprimentá-lo, também, ele estava feliz e eu também estava muito feliz, e portanto acho que toda a gente que lá foi estava mesmo satisfeita com aquele jogo e pronto. Candidatos presidenciais presentes na bancada, tanto um como o outro, pelo menos aqueles que já se chegaram à frente para as eleições, isso também é importante, mas mais importante do que servir de campanha eleitoral é que também estejam presentes ao longo da época e deixem a sua marca e deem o exemplo para que os sócios e adeptos compareçam mais vezes. E pronto, um abraço para todos. Sérgio, não me alongo mais que o programa já vai longo e já não é cedo e como tu dizes já estou a ficar com cara de ontem outra vez, não é? Não, para mim ainda falta mais um bocadinho. Logo a seguir, análise ao grupo da Champions League da nossa equipa sénior feminina de futebol. Santiago, meu amigo, é sempre um prazer estar aqui à conversa contigo. Gonçalo,
não é a primeira vez que estamos aqui a partilhar esta mesa virtual, já aconteceu mais uma vez. É verdade, é verdade. Se bem te lembras, no futebol. Exatamente. E o Santiago disse bem, aqui o nosso espaço pode via aberta para pessoas com mobilidade reduzida, portanto, sabes que és sempre bem-vindo, e deixar-te mesmo um abraço e partilho, fico mesmo... As imagens que vi tuas de terça-feira deixaram-me genuinamente feliz. A mim também. Yeah. A mim também. Foi uma grande noite, fiquei muito feliz. E já precisava de uma noite destas de benfiquismo, percebes? Estava carente de uma noite destas de benfiquismo, porque sobretudo enfim, o clube tem passado por um período conturbado, como toda a gente sabe, e vamos entrar outra vez aqui num período eleitoral. Portanto, os tempos recentes não têm sido fáceis a todos os níveis, e eu acho que os benfiquistas estão carentes de noites de benfiquismo. Por isso é que a união do público que tu mencionaste aí há pouco, acho que tem a ver com isso. Nós estamos carentes de noites de benfiquismo e de militância benfiquista da direção aos jogadores. Sem dúvida, Gonçalo. Boas palavras para nós, boa reflexão para nós terminarmos então este episódio. Deixar-vos novamente um abraço. A malta que nos ouviu, o nosso muito obrigado pelo apoio. Já sabem que nós voltamos em breve com mais conteúdos dedicados exclusivamente ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Apareçam nos pavilhões agora a 100%, já não há desculpa. Domingo, quem vá à bola, aproveite e apareça no pavilhão da nossa equipa de vôlei feminina, e quem possa nos pavilhões aí espalhados pelo país, sábado, domingo, tem muita coisa, muito Benfica para beber. Deixar-vos então um abraço, voltamos em breve. Viva o Benfica!